Você tem que usar a especificidade tanto na prova quanto na promessa como uma ferramenta e não como uma âncora. O que eu quero dizer com isso? A faca, ela pode ser uma ferramenta, como ela pode ser um problema. Se você usar ela mal, você pode ter até um problema de vida ou morte, né? Então, o carro é uma ferramenta ou é uma ameaça. Dependendo de como você dirige, ele passa de ser de ferramenta para uma ameaça. E a especificidade também, Hugo. Porque é o seguinte, a especificidade, alguns nichos são claramente específicos, o 6 em 7A, outros não são menos específicos. E você não pode deixar a especificidade te paralisar. Então eu vou te dar um exemplo. É importante você entender isso. Eu vejo várias pessoas no 747 deixar de desparalisar. Vou te dar um exemplo. Hoje no 747 eu falei sobre meditação, que era um nicho que eu entraria se eu perdesse meu alvará no nicho que eu tô. Eu perdesse meu alvará é uma palavra errada, né? Se eu tivesse que mudar de nicho, as pessoas me perguntam muito isso, eu contemplo essa resposta, de tanto que elas me perguntaram, eu comecei a contemplar. E vamos pensar, e uma potencial Roma desse meu nicho para mim seria serenidade em tempos difíceis. O que é uma coisa mais subjetiva que serenidade? E que é uma coisa mais subjetiva do que tempos difíceis? Mas a gente pode deixar uma coisa mais específica, mas às vezes não específica. É o clássico frase atribuída ao Einstein: eu consigo fazer a física mais simples de se entender, mas ela não é simples. Mas ela nunca vai ser simples. Mas eu consigo ela fazer mais simples. Mas ela não é simples. Física não é simples. Mas eu consigo fazer ela mais simples. Dito tudo isso, uma coisa que o André Lima faz é que ele faz EFT, né, que é uma terapia. Uhum. E ele pede para você se sentir algum incômodo. Você tem algum incômodo. Sei lá, alguma coisa está te incomodando. Às vezes pode ser uma ansiedade, às vezes pode ser uma coisa física, às vezes é um sentimento de procrastinação. Por exemplo, você está querendo fazer alguma coisa, mas você está procrastinando. Né? Uhum. E ele pede para você observar esse incômodo. Ele pede para você observar esse incômodo. Fiz isso ao vivo com ele no podcast Faixa Preta. E ele pede para você, naquele momento, graduar aquele incômodo de 0 a 10. Subjetivamente. Então vamos lá. Vamos supor que eu queira vender serenidade. Certo. Se eu chegar para você e falar agora: Hugo, quão sereno você acha que você está de 0 a 10? Não precisa me falar, não. Você acha que você conseguiria ter uma noção? Sim. Sim, eu acho que sim. Por quê? Porque você já viveu o seu momento 10 de serenidade alguma vez na vida, o que quer que seja 10 para você, e você já viveu o momento 0. Não já? Sim. E você já viveu o momento que você está vivendo agora. Então vamos supor que você chegue para mim e fale assim: Érico, no momento eu estou um 7 de serenidade. O que quer que seja, um número aleatório, tá? Uhum. Você consegue se avaliar nisso. Agora eu vou chegar e falar assim, então eu estou falando serenidade em momentos difíceis. Aí eu vou chegar para o Hugo e vou chegar assim: agora eu queria que você avaliasse o quão difícil é o momento para você agora, nesse exato momento, de 0 a 10. E aí, o quão difícil. Então, você conseguiria me avaliar de 0 a 10 subjetivamente, na sua opinião, quanto você acha que esse momento atual seu, nesse exato momento, é difícil? Sim. Sim. Por que você consegue fazer isso? Porque você sabe o que é o mais difícil da sua vida, que seria o momento 10 de difícil, e você sabe o que é o 0 de difícil. Está fácil, mamão com açúcar. Então é possível você, vamos supor que você em momentos difíceis você está no 5. Por quê? Porque seu mercado digital, sua empresa não está falindo, está prosperando. Olha que interessante. Algumas pessoas estão no momento 10 de dificuldade. E por que não 0? Porque eu também estou trabalhando, estou fazendo meu trabalho. Então, até o que não é tangível para você. E vamos supor que você está no 7 de serenidade agora e 5 no dificuldade. E vamos supor que aí eu chego e falo assim: então tá bom, Hugo, vamos fazer uma terapia, vamos meditar. E a gente medita. Ou reflete, podia ser qualquer coisa. Ou tomar um remédio, ou sei lá o quê. Ou nadar, ou fazer exercício. E vamos supor que essa técnica que eu apliquei em você foi eficaz.
Tá bom? Certo. E aí você vai para serenidade de 7, você vai para 9. E a sua percepção de dificuldade do problema de 5 vai para 2. Às vezes acontece que a gente acha às vezes que está no momento 10 e de repente começa a perceber que, cara, a verdade, dependendo. Já passei então, coisa bem pior, né? Aquele negócio. Já passei coisa bem pior. Não sei. Às vezes você tem perspectiva e às vezes você está num momento super light, mas parece que a coisa está super difícil. Então aqui você está... E esse método, talvez no caso aqui específico aleatório que eu falei, meditação, te levou para o 9 e para o 2. Você ficou mais sereno e mais difícil. E mais serenos em tempos independentes do momento estar menos ou mais difícil. Você entendeu que isso não invalida o método? Entendi. Era melhor se eu tivesse um aparelho que medisse o coeficiente de serenidade sua? Era. Inclusive tem aparelhos que medem isso. Né? Mediante ao que eles inventaram que é o negócio. Eu tenho um aparelho que mede isso. Não quer dizer que o aparelho é perfeito, mas eu tenho um aparelho que mede o coeficiente de calma. É um aparelho que eu boto na cabeça, ele mede as ondas cerebrais. E pelo menos é isso que ele me vendeu. Faz um gráfico, mas parece que é bem preciso. Então, eu acho que é possível você ser mais sereno. Então, se eu fosse aprender a meditar, minha Roma seria mais sereno em tempos difíceis. Minha Roma candidata no momento. E não seria específico bastante, mas seria mais específico do que simplesmente aprender a meditar. Os testemunhos das pessoas que fizessem o curso, eventualmente tivessem sucesso, seriam mais ou menos assim, cara, eu sou muito mais sereno em tempos difíceis. Show. Então, assim, o que eu quero dizer é que às vezes nem tudo é específico, mas ele precisa ser definido. A palavra saiu, sereno em tempos difíceis, em todos os testemunhos. E se você promete sereno em tempos difíceis, e você deixa claro que sereno em tempos difíceis é a sua Roma, os seus alunos vão sacar, eu preciso ser sereno não é no meio da montanha, isso é fácil. Não é que é fácil, é mais fácil. Ali, sereno nas férias, ímpar que é fácil. É sereno em tempos difíceis. Então, assim, se você dá esse vocabulário para a sua audiência, ela vai tender a voltar com esse vocabulário. Mesmo que ela tenha que explicar o que significa isso para ela. Mas um lugar sem Roma é quando você não explica isso para ela. E aí ela explica de todo jeito, alguma coisa muito louca. Ah, estou menos ansioso. Mas não é a ansiosidade que eu prometi, era serena em tempos difíceis. É a mesma coisa, só que não. Você pode... Só que não. Só que não é um encaixe perfeito. Você quer que a sua audiência ela fale, relate a promessa perfeita. Eu fui para Roma. Eu não fui para a Europa. Eu fui para Roma. Ah, eu prometo Roma. Eu cheguei em Roma. O Coliseu é lindo. Ótimo. Não é eu fui lá. Ah, dei uma passadinha lá. Eu dei uma viajada. Dar uma viajada não é ir para Roma. Roma é Roma. Então, você quer que isso saia, porque quanto mais específico for a sua promessa, quanto mais específico você der esse vocabulário para a sua audiência, eles vão tender a retornar com provas.